No ar, mais um programa Conheça Goiás. É muito bom estar com você novamente. Vamos conferir as atrações deste programa que é produzido pela Associação Goiana de Municípios, a AGM. Confira hoje no Conheça Goiás. Programa de conscientização ambiental e cidadania é destaque no nosso estado. Fórum promovido pela AGM discute alternativas de combate à crise econômica. Presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio, é o entrevistado de Cleudes Baré na nossa sala de visita. No quadro Município em Destaque, vamos levar você para conhecer Cachoeira Alta. Promover cidadania e consciência ecológica é fundamental para a construção de uma sociedade mais responsável. Este é o objetivo do novo programa da SECIMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Vamos saber como este programa vai funcionar. Confira. O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco foi escolhido para receber o lançamento do projeto de conscientização ambiental e cidadania desenvolvido pelo governo de Goiás por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos. Isso aqui é um espaço ecológico e cultural importante de Goiás, e sobretudo de Goiânia, Anápolis, dessa região, e ele é muito pouco conhecido. O projeto, que é pioneiro, será implantado inicialmente em 8 municípios, mas o objetivo da SECIMA é ampliá-lo para 18 cidades, atingindo mais de 60 mil alunos da rede estadual de ensino. Nós queremos apresentar várias atividades para esses alunos, de modo que eles possam conhecer o meio ambiente, a necessidade de preservação. Ao longo dos próximos 3 anos, serão desenvolvidos, junto a esses estudantes, momentos de construção de conhecimento e noções de proteção ambiental, para que eles possam contribuir para melhorar a qualidade de vida da população e seu desenvolvimento sustentável. É um conjunto de ações muito grande, né? Ações continuadas que visam realmente dar uma conscientização ambiental e cidadania a todos estes alunos que compõem, né, as escolas do estado de Goiás. O governador Marconi Perillo afirmou estar otimista com os resultados do programa de conscientização ambiental e cidadania. Eu sempre estimulei que desenvolvêssemos programas de educação ambiental como esse. E eu cumprimento o secretário Vilmar Rocha por estar startando aqui hoje algo muito bem definido, muito bem delineado e com um bom foco, muito bem estruturado, que é esse programa. Ter consciência ambiental e cidadã é fundamental, não é? Desejamos sucesso para esse programa. A atual crise econômica atinge diretamente os municípios, com o desaquecimento das economias locais. Para discutir o assunto, a AGM promoveu uma reunião com prefeitos de várias cidades. A reunião foi promovida em parceria com o Fórum Democrativa, criado há 1 ano, com a proposta de discutir mudanças na economia brasileira. Ele é integrado por representantes de entidades e da sociedade em geral. Uma de suas ações, no momento, é a busca de apoio político. Participaram do evento inúmeros prefeitos, os quais tiveram a oportunidade de assistir palestras sobre o comportamento da economia brasileira. O Fórum defende mudanças na política monetária. A nossa sugestão, o foco é reduzir a Selic dos 14,25% para 3%, certo? Para que nós possamos ter um país com uma política de juros internacionalmente competitiva, certo? Destravar as vendas, melhorar o nível do crédito. Para o presidente do Fórum, a redução dos juros provocará uma queda na inflação e, com isso, o aquecimento da economia. Nós vamos garantir a evolução dos negócios, garantir a empregabilidade. Se a gente tratar a acomodação desse efeito inflacionário, certo? Através de outros mecanismos que não sejam os juros. Os prefeitos que participaram do evento demonstraram-se preocupados com as consequências da política econômica e defenderam a necessidade de mudanças.
Olha, é uma necessidade emergencial. Todos nós temos sofrido diariamente com essa grave consequência que a crise econômica tem proporcionado em todo o nosso país. Os municípios estão à míngua, a economia paralisou, a indústria teve o pior resultado nos últimos anos. Então, setores importantes que formam a economia do nosso país vêm sofrendo em razão dessa política econômica equivocada que o governo federal pratica. Olha, o impacto é muito grande, né? A partir do momento que você tem desemprego, você não tem, vamos dizer, a receita garantida, principalmente por parte do trabalhador, que você tem recessão no comércio, recessão na indústria, quando você produz menos. E porque nós vivemos de impostos, né? Os municípios vivem de impostos, vivem da arrecadação de impostos. Então, se você tem uma recessão, se você não tem salário, se você não tem emprego, se as empresas vendem menos, automaticamente reflete nos municípios. E você não pode perder no próximo bloco. A OAB lança programa de combate ao Caixa 2 nas eleições. Fique com a gente. Conheça Goiás está de volta e o assunto agora é política. Lúcio Flávio, presidente da OAB Goiás, é nosso convidado para falar sobre eleições e combate à corrupção. Acompanhe agora com Cleudes Baré. Obrigado, Nádia. Bom dia a todas e a todos. Nós estamos no período que basta ligar a televisão, ler os noticiários, que nós vamos observar o que se fala sobre as operações policiais de combate à corrupção no nosso país. Nós estamos em ano eleitoral e é hora de darmos sentido a toda essa luta, combatendo já uma prática recorrente neste período, o famoso Caixa 2. E sobre este assunto nós vamos conversar com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Goiás, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Dr. Lúcio Flávio, seja bem-vindo aqui no nosso sala de visita. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de participar desse programa, do Sala de Visita, tratando de um tema tão importante quanto esse para a sociedade, que é realmente o combate à corrupção. E por falar em combate à corrupção, a OAB ela está lançando aí uma operação, por assim dizer, os comitês de combate aos caçadores, de combate à corrupção. Por que isso e como se dará isso? Na verdade, esse, digamos assim, é o ápice de um movimento que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito já há algum tempo. Primeiramente, a Ordem foi ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de combater o financiamento privado empresarial de campanha. Depois, a Ordem foi ao Congresso Nacional para pressionar o Congresso para estabelecer tetos de contribuição para as campanhas eleitorais. E agora nós chegamos ao momento final dessa batalha, que é o combate ao Caixa 2, porque não adianta nós secarmos a fonte de financiamento se nós não fiscalizarmos os candidatos no sentido de que observem o teto para os gastos na campanha eleitoral. Agora, o fato de privar as instituições jurídicas, né, as empresas de fazer doações para os candidatos, isso não é um estímulo para fomentar o Caixa 2? Então, primeiro, o objetivo ao se impedir o financiamento privado e empresarial de campanha é evitar que o voto seja cooptado pelo poder econômico. E se nós pegarmos a Operação Lava Jato, Mensalão, Operação Zelotes, todas essas que estão na mídia aí, o que nós vemos é que as empresas serviram justamente para a captação ilegal do voto, né? Então isso não é adequado a um regime democrático. Agora, se nós não fiscalizarmos, impedindo o Caixa 2, aí não adianta nada todo esse esforço. Por isso, a campanha lançada pela OAB de criação dos comitês de combate ao Caixa 2. Agora, essa campanha foi lançada agora esse ano. Isso. E nós já estamos em ano eleitoral. Exatamente. A OAB terá condições efetivas de instalar esse comitê e desdobrar todo este trabalho. E como se isso vai acontecer aqui dentro do nosso estado, como se dará isso? Bom, é importante que o telespectador entenda que quando nós falamos de uma campanha de combate ao Caixa 2, não é só a Ordem envolvida. É uma série de instituições da sociedade civil organizada, CNBB, Ministério Público, Polícia Federal. Segundo, quando nós falamos da OAB, nós estamos falando de uma instituição que tem 85 anos de serviços prestados à República, somos 940 mil advogados inscritos, e em Goiás, para que o telespectador possa ter ideia, nós temos 40 mil advogados inscritos na Ordem,
espalhados pelo Estado em 48 subseções. Vale dizer, a capilaridade que a Ordem tem é muito grande e ela consegue, através das advocacias de cada localidade, colocar os olhos da cidadania focado nisso, combater os excessos e justamente o Caixa 2. Então, todas essas entidades estão envolvidas, todas essas instituições estão envolvidas. Como se dará esses comitês e como será esse comitê? Como é essa formação desse comitê e a atuação deles agora no combate ao Caixa 2? Quanto maior capilaridade, melhor. Então, a Ordem, a Igreja estão encarregados de constituir esses comitês em cada município brasileiro. Na nossa realidade, em cada município goiano. Esses comitês serão formados por cidadãos comuns, não precisam ser advogados, mas são pessoas que vão fiscalizar o dia a dia do processo eleitoral. Então, como é que isso vai funcionar? Imaginemos um candidato a vereador que declarou à Justiça Eleitoral que gastará R$60 mil na campanha. E, de repente, de uma semana para outra, ele aparece lá no município com 3 trios elétricos e 200 cabos eleitorais na rua. O comitê vai ver que o gasto declarado é incompatível com aquilo que a campanha está se mostrando na prática. E aí vem a grande questão do Comitê de Combate ao Caixa 2. É você reprimir o abuso do poder econômico no momento em que ele acontece. Porque depois que a eleição passa, o candidato que abusou do poder econômico, realizou a Caixa 2, é eleito, a Justiça Eleitoral tem uma certa restrição ao caçar a candidatura, porque estará ao final e ao cabo caçando a soberania popular por intermédio do voto. O que a gente observa com toda essa operação da Polícia Federal, com todo esse trabalho da mídia, com tudo isso que está sendo discutido no país, nas redes sociais, me parece que há um sentimento do cidadão brasileiro. O brasileiro está acordando para a necessidade de mudar o seu hábito, o seu comportamento, entendendo que a corrupção é um dos principais fundamentos da desgraça do país? Eu não tenho dúvida. Eu costumo até dizer que a res pública no Brasil nunca foi pública. Conquanto nós tenhamos aí a proclamação da República em 1889, sempre a coisa pública foi apropriada por particulares, por diversas formas. Hoje em dia nós vemos aí as instituições públicas aparelhadas, hoje em dia nós vemos as empresas estatais sendo sugadas nos recursos públicos para satisfazer os grandes impérios econômicos das empreiteiras. E é óbvio que a população brasileira entendeu, de uma vez por todas, que o dinheiro que vai para o bolso do corrupto, ele poderia estar sendo aplicado na educação, na saúde, na segurança. Você acredita que com todas essas mudanças que foram realizadas agora, essas novas regras eleitorais, os candidatos estão mais conscientes disso? Há um trabalho efetivo dos partidos políticos, dos candidatos efetivamente, para que os candidatos se qualifiquem melhor no sentido de não se deixar ser seduzido por essas práticas de corrupção na captação de votos? O que nós queremos com a campanha é que o voto seja ganho no ideal, na ideia e na palavra, e não no poderio financeiro. Tenho certeza absoluta que nessa eleição nós já vamos evoluir, dar um passo. Agora não se resolve tudo. Um sistema mais de cinquentenário em termos de antiguidade, de práticas, do dia para a noite. Mas eu tenho certeza que estamos avançando. E avançaremos muito agora, neste pleito desse ano, com essa conjunção de medidas. Qual é a posição da OAB, agora no cenário nacional, da política que nós estamos vivenciando agora? O Congresso Nacional buscando junto ao Supremo Tribunal Federal, a própria Câmara Federal, trabalhando na questão do impeachment da presidente. Qual é a posição da OAB com relação a isso? A OAB tem uma visão hoje de observação e responsabilidade. A Constituição, quando ela fala de impeachment, ela exige a prova cabal do cometimento de crime de responsabilidade. E esses crimes de responsabilidade estão lá elencados. A Ordem ainda não se manifestou taxativamente sobre a existência ou não do crime de responsabilidade, conquanto, nesse momento, nós estejamos aí aguardando a revelação, principalmente da delação premiada do senador Delcídio, que ali se indica, pelo menos, que a Presidente da República pode ter tentado influenciar na Operação Lava Jato, barrando medidas de investigação. Aí nós temos uma interferência de um poder no outro, um crime de responsabilidade, um atentado à democracia. Mas, por hora, estamos no plano da especulação. Aguardemos o decorrer dos fatos
mas a população brasileira pode ter certeza que a Ordem está observando diuturnamente o desdobramento dessa operação. Nós estamos falando aqui com o Dr. Lúcio Flávio, presidente da OAB Goiás, falando desse tema importante para a sociedade, que é o combate à corrupção. Dr. Lúcio Flávio, nosso tempo é muito exímio, é muito rápido, o papo é muito bom, nós teríamos que ter um tempo muito maior para discutir essa questão e alertar a sociedade deste momento importante para que todos nós estejamos envolvidos de um espírito republicano para mudar essa concepção do nosso país. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito e podemos começar por Goiás. Podemos mostrar para o resto do país, dar uma lição de cidadania, fiscalizando essas eleições. E peço ao nosso telespectador que internalize essa ideia. Voto não tem preço, voto tem consequência. E as consequências podem ser desastrosas. Estamos vivenciando-as agora. O Brasil sai mais fortalecido desse momento de crise? Crise econômica, crise institucional? Eu tenho certeza, é uma depuração do sistema republicano. Talvez nós tenhamos até que rediscutir o Pacto Federativo, mas vamos sair melhores e mais fortes. Nós falamos aqui com o Dr. Lúcio Flávio, presidente da UAB, que trouxe para nós aqui as informações do trabalho com a UAB. Parabéns à UAB, boa sorte nessa nova gestão. Eu sei que o senhor quebrou uma hegemonia de 30 anos aí, de um grupo que estava no UAB, e agora nova gestão. Bom trabalho e boa sorte a todos nós brasileiros frente a essa luta de combate à corrupção e o programa Conheça Goiás, o Sala de Visita. Nós estaremos vigilantes, fazendo toda uma campanha, ajudando a divulgar este momento importante de combate à corrupção, de favorecimento à criminalização do Caixa 2. Doutor Lúcio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço e deixo meu abraço a você, aos telespectadores. Contem com a OAB, conte comigo para outros programas, outros temas. Acho que temos muito a construir em conjunto. Obrigado também pela sua audiência. O Sala de Visita é isso. Sempre uma entrevista qualificada com informações precisas para você. Continue conosco, continue com Nádia Lippe. É bom ver que cada vez mais autoridades e instituições se esforçam para melhorar nosso país. E no próximo bloco você vai viajar com Conheça Goiás. Vamos para a Cachoeira Alta. Voltamos já! O programa Conheça Goiás está de volta aqui na TV Brasil Central e de malas prontas. Vamos pegar a estrada para o município de Cachoeira Alta. O município, que fica no sul do estado, está a 380 quilômetros da capital, Goiânia. São aproximadamente 12 mil habitantes vivendo aqui atualmente, num cotidiano tranquilo, típico de interior. Gente caminhando pelas ruas, conversando na praça, na venda da esquina. Bem diferente da correria diária nos grandes centros. O que faz da cidade um destino ideal para quem quer fugir do estresse da cidade grande. Ao contrário do que se ouve tradicionalmente, não foram os bandeirantes que desbravaram esta região, mas sim ambulantes que se fixaram às margens do Ribeirão Cachoeira Alta, que inclusive deu nome ao município. A partir daí vieram, segundo o que conta a história, famílias de Minas Gerais e outras famílias mais, formando o povoado de Cachoeira Alta. Meu pai veio e mudou da Serra Negra para aqui. Por causa do córrego ter a cachoeira, ele falou que ia fazer uma cidade e põe o nome de Cachoeira Alta. Isto tudo aqui para cima, onde está a prefeitura, onde está o progresso de Cachoeira Alta, aqui era tudo cerradão. A primeira igreja foi feito um ranchinho, feito coberto de capim-sapé. A igreja Nossa Senhora da Abadia está de portas abertas até hoje, recebendo fiéis e visitantes. Nos arredores de Cachoeira Alta existem muitas belezas naturais. Uma delas é o Boqueirão. Vale a pena conhecer. O Boqueirão fica a 10 quilômetros da cidade, mas o acesso exige bastante esforço. Temos uma descida íngreme de uns 50 metros pela frente. E por falar em água, outra atração aqui do município é o Clube Comunitário, aberto para a população e visitantes. É muito importante esse clube para as pessoas daqui. Tem muito lazer aqui, tem as quadras de areia, quadra de futsal,
tem o campo. Então é uma opção maior para as pessoas de Cachoeira Alta. Cachoeira Alta também é berço de campeões. Olha aí o exemplo. Esse é o Julian, tricampeão goiano de atletismo. E todas essas medalhas e troféus ele conquistou com muita garra e comprometimento nos treinos que acontecem aqui mesmo, pelas ruas de Cachoeira Alta. O Julian, gente, começou muito cedo, com 4 aninhos de idade. Conta pra gente como foi que você começou, Julian. Eu vi meu pai e minha mãe correndo, né? Aí deu vontade de ir, aí eu peguei e fui, e aí eu gostei. Apesar de ter só 13 anos de idade, não dá para acompanhar não. O campeão deixa muito marmanjo para trás. Outro destaque de talento aqui em Cachoeira Alta tem 2 nomes. Humberto Silva e Danilo, dupla sertaneja tradicional nos eventos da cidade. Me puxou pra dentro e me deu um velho barreiro. Reteco começou, nós foi parar lá no... Música, ecoturismo, mas principalmente a plantação de cana-de-açúcar e criação de gado leiteiro movimentam a economia local. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo esse magnífico programa Conheça Goiás e venham conhecer Cachoeira Alta. Essas imagens que estão cedidas aí pela AGM, para que Deus esteja abençoando esse programa. Parabéns, Baré, parabéns a toda a sua equipe, que continua conhecendo cada vez mais o nosso Goiás. Com a economia sólida e cotidiano leve, a cidade vai crescendo e se desenvolvendo. E olha que não leva muito tempo para a gente se acostumar com o jeito cachoeiraltense de viver, o que torna mais difícil a nossa partida. Com certeza valeu a visita. Conhecemos mais histórias e lugares que comprovam a riqueza do nosso estado. Vale a pena conhecer Cachoeira Alta. Para ver o seu município em destaque aqui no nosso programa, mande um e-mail para conheçagoiás@gm-go.org.br. Parabéns à Abadia de Goiás, que no próximo dia 29 completa 60 anos. A AGM deseja sucesso para a cidade e para todos os seus moradores. Por hoje chegamos ao fim, mas nossas redes sociais estão sempre disponíveis para você acompanhar. Nosso Instagram é o @conheçagoiás, sem acentos. No YouTube, nossa página é Programa Conheça Goiás. E no Facebook, Conheça Goiás. Fique ligado na programação da nossa rádio web, acessando o agm-go.org.br. Por hoje chegamos ao fim, mas nossas redes sociais estão sempre disponíveis para você acompanhar. A gente se vê no próximo sábado, às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central. Boa semana, até a próxima!